Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Estamos de volta com mais um episódio do podcast especial do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025 e o tema deste episódio é muito interessante porque nós vamos falar por que um orçamento preciso é a base de qualquer obra bem-sucedida. E hoje vamos explorar como o planejamento e a gestão impactam diretamente nesse aspecto. A gente recebe aqui com muita alegria o Fabrício Rossi e olha, o currículo dele já entrega muito do que a gente vai poder acompanhar, viu? O Fabrício é engenheiro civil e arquiteto urbanista, é especialista em gestão de obras e gestão de a construtora com foco em resultado e lucro, com 16 anos de experiência, ou seja, din-din, é com ele mesmo, já realizou mais de 600 mil, já realizou, né, economizou, é isso? Ou realizou a título de obras mais de 600 milhões em obras de infraestrutura, hospitais, mineração, galpões industriais, casas de alto padrão. Ele que é um influenciador no setor da construção civil desde 2011, gente, com mais de 200 mil seguidores no Instagram e mais de 75 mil inscritos no seu canal do YouTube. Possui 7 mil alunos na empresa de educação e os alunos já faturaram, sabe quanto? Mais de 600 milhões ao aplicar a metodologia dele. Olha que bacana. E ele já fez ações de marketing para empresas como Tigre, Eucatex, Type Bond, Leroy Merlin, Auto QI. Palestrou em eventos como o Constru Summit, Pavim Expo e Confea, enfim. Ele é um especialista no assunto e faz a cobertura da Feicom desde 2014. São 11 anos já aqui e ele é o primeiro influencer a fazer uma cobertura da Feicom. Com muita alegria a gente recebe sua presença aqui, Fabrício. 100% online, 100% ao vivo, Walter. Legal. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, vamos pra cima. E obrigado aí pelo... Nem eu sabia que o meu currículo era tão extenso assim. Você viu quanta coisa? Rapaz! Mas é muito bom, muito legal ter você aqui com a gente, Obrigado. Fabrício. E, obviamente, quem está acompanhando a gente agora ficou muito interessado, né? Porque, assim, a questão de orçamento, né? Uma gestão equilibrada é super importante. E eu queria começar perguntando para você, Fabrício, o seguinte. Qual a importância de um planejamento detalhado, né? E realista, né? Sim. Na fase inicial de um projeto de construção e quais são os principais elementos que devem ser considerados nessa etapa para garantir um orçamento preciso, visto que a gente sempre tem aquela sensação, me falaram que eu vou gastar tanto, mas eu estou preparando tanto porque eu não tenho muita certeza se vai ser só isso que eu vou gastar. É mais ou menos essa a conversa que você sempre ouve? Sim. Acontece o seguinte, quem vai construir, todo mundo que for, quem vai construir, ou até mesmo uma construtora, a fase mais importante é a fase de planejamento. Só que planejamento, às vezes, fica muito difícil de falar assim, cara, o que é planejamento? Então, do jeito mais simples possível tudo o que acontece antes da obra iniciar chama-se planejamento. Então, dentro do planejamento, tem duas etapas muito importantes, Walter, que é quanto a obra vai custar? Essa resposta está no orçamento da obra. E quanto tempo a obra vai durar? Essa resposta está no cronograma da obra. Então, quem vai construir, principalmente as pessoas comuns, às vezes elas ficam muito focadas no projeto de arquitetura. Só que mais importante que o projeto de arquitetura, você tem que ter um excelente projeto de arquitetura. Sim. Só que primeiro esse projeto de arquitetura ele vai caber no seu bolso, no quanto você tem para construir, aí que entra a parte de orçamento de obra. Por quê? Cara, o seu sonho, por exemplo, Walter, você vai falar assim, cara, eu quero uma mansão, eu quero a casa assim, assada, eu quero uma área de churrasqueira maravilhosa, eu quero isso. Então, o sonho da gente não tem quanto custa. É verdade. Então, o quanto custa é orçamento da obra. Então, tão importante quanto por exemplo, a sua casa dos sonhos, é você saber se ela cabe dentro do seu bolso. O que conecta sonho e realidade na hora de construir chama-se o dinheiro disponível. Agora, quais são as ferramentas que você pode indicar para as pessoas, Fabrício,
para que a gente consiga, né, ferramentas ou metodologias Sim. que podem ajudar a conseguir administrar, fazer esse planejamento de uma forma mais eficaz. Porque as pessoas, como você mesmo disse, têm um sonho. Né? Sim. Elas querem, obviamente, todo mundo quer seu sonho realizado ao máximo, mas Sim. muitas vezes vai ter que pesar realmente a questão orçamentária, quanto você tem para poder investir naquilo ali. Isso. E até adaptar, às vezes você não vai poder ter 10 itens do seu sonho, você vai ter que baixar para 5, 6, 4, 3, tudo depende do tamanho dele. Mas aí, quais as ferramentas e essa metodologia que a pessoa pode aplicar? Olha que legal. Quem deseja construir, geralmente as pessoas falam assim, peguei uma referência do meu amigo que construiu agora. Aí você fala assim, tá, mas seu amigo é engenheiro, seu amigo é arquiteto? Aí o pessoal fala assim, não, ele tem um sacolão. Então, cara, não é uma referência de custos pegar o amigo que acabou de construir. Então, vamos lá. De metodologia, de parte técnica, assim, que você tem que fazer. Primeiro passo é fazer um estudo de viabilidade da obra. Quem faz isso? É um engenheiro ou um arquiteto que domina engenharia de custos. Sim. Tá? Isso não é caro. Tá? Isso não é caro. Segundo passo. Aí, minha obra é viável, eu consigo construir, eu tenho esse orçamento, eu tenho esse dinheiro para fazer essa obra. Aí um segundo passo vai ser ter todos os projetos da obra. É muito importante ter todos os projetos, porque se a obra não tem projeto, o pessoal vai inventar na hora de executar. Aí vai ser da cabeça do pedreiro ou da cabeça do empreiteiro. Então, o que acontece? O projeto vem da cabeça do engenheiro, vem da cabeça do arquiteto, vem da cabeça do especialista. Se não tem projeto, vai ser da cabeça de quem está executando. Então, estudo de viabilidade, projetos da obra. Depois você vai ter o orçamento da obra e o cronograma da obra. Esses são os passos básicos para quem quer construir e ter uma obra de sucesso. E é desse jeito que as construtoras fazem, tá? Ou deveriam fazer. Bom, agora a gente vai para o controle desse orçamento, né? Vamos dizer, dentro dessas condições. Você já tem um planejamento ali. Como é que é a gestão eficiente do projeto durante a execução de uma obra e quanto ele pode impactar nesse orçamento? Porque uma coisa é você ter ali tudo planejado, mas aí você tem todo um acompanhamento, inclusive indicadores de desempenho, né, que precisam ser monitorados. O que você tem a dizer sobre isso? Olha que legal. Isso que eu vou trazer não é nem para o leigo que quer fazer a casa dele, contratar uma construtora, mas é o jeito que as construtoras também têm que fazer para não ficar o que eu chamo de tocar obra. Sim. Tocar obra é quando a obra é feita de qualquer jeito, sabe? Então vamos lá. Eu falei aqui que antes da obra começar é planejamento. Sim. Assim que a obra começou, não tem mais etapa de planejamento. Chama-se controle. Sim. Como que você faz o controle em obra? Planejado versus realizado. Então você pega o que você planejou e vai monitorando, vai controlando aquilo se está sendo executado como planejado. Então vamos lá. Controle do dinheiro. Você pega o orçado versus o realizado. Então assim, fundações. Na fundação estava previsto gastar R$45 mil. E aí tem lá quanto que estava previsto de aço, quanto estava previsto de concreto, quanto estava previsto de mão de obra, quanto estava previsto de equipamento de fundação, por exemplo, tá? Parte de equipamentos. Então, esses são os itens dentro desse serviço de fundação. Aí, o que vai acontecer? Por quanto estava orçada a mão de obra, quanto que você conseguiu contratar? Quanto estava o equipamento de fundação, quanto você conseguiu contratar? Quanto estava previsto o custo do aço, quanto você conseguiu comprar? Quanto estava previsto o custo do concreto, quanto você conseguiu comprar? E você vai fazendo isso ao longo de toda a obra. E aí você sempre tem uma referência de custo, Walter. Por isso que tem gente que fala assim... Fui construir, estava previsto gastar R$800 mil e gastei R$1,5 milhão, ficou quase o dobro. Aí você fala assim, mas qual que era a referência? Não tinha. Tinha orçamento? Não tinha. Então você não tinha referência. Por isso que tem que ter o orçamento antes da obra. E como que a gente controla prazo? É a coisa mais linda que tem. Você não fez o cronograma da obra? Então você tem o cronograma previsto e como você vai realizar. Então, o engenheiro, o arquiteto, ele vai pegar aquele cronograma e vai falar, olha, fundações, está previsto a gente executar em 3 semanas ou 21 dias.
E são essas etapas aqui. E aí você vai contratar e fazer as coisas acontecer, ou seja, o engenheiro, o arquiteto da obra vai gerenciar a obra conforme o que está planejado, para que ele faça planejado versus executado. E aí, complementando, é por isso que não é muito interessante o leigo querer gerenciar a obra dele, porque ele não tem esse conhecimento, esse know-how, esse know-how de gestão de obra de engenharia. O leigo, às vezes, ele sabe o seguinte, ó, o pedreiro sobe parede, o pedreiro faz reboco, então eu consigo gerenciar a minha obra. Só que gestão não é só execução. Aqui a gente já falou de cronograma, a gente já falou de orçamento, nós já falamos de previsto versus realizado, nós falamos de viabilidade, nós falamos de projeto. Então, quem consegue conectar tudo isso é um engenheiro ou um arquiteto que gerencia obras. Perfeito. Eu posso falar isso do seu dia inteiro, eu adoro esse tema. E é muito legal tudo isso que você está falando, né? Dessa questão de gerenciar a própria obra, né? Quando o próprio dono está ali gerenciando a obra, ele tem um lado da emoção também. Que ele quer ver a obra terminando logo, para ele já começa a sonhar quando que ele vai estar dentro ali, ou morando, ou com o negócio dele a pleno vapor, né? Sendo um sucesso. Agora, é importante que haja essa, vamos dizer, esse pensamento lógico que vem de encontro ao lado econômico e de controle, para que a coisa ande dentro de um cronograma, de uma programação. Porque o que me parece? Por exemplo, se você tem uma etapa que, por algum motivo, ela se antecipou, né? E aí você se empolgou e está querendo que todas as outras comecem a se antecipar. Isso pode ser prejudicial também, não pode, Fabrício? Pode. Porque nem todo mundo vai andar no mesmo ritmo, não é isso? Pode, Walter. Você tocou num tema, cara. Eu acho que você é da área da construção. Não, assim, eu já fiz obra também, já passei essa emoção já e já senti na pele os problemas de se antecipar. Olha que legal. Olha que legal. Todo planejamento, e aqui a gente falando de obra, ele tem que ser pessimista. Aí, quando eu falo isso, as pessoas ficam assim, cara, como assim o planejamento da obra tem que ser pessimista? E eu vou trazer para um exemplo prático que todo mundo que estiver acompanhando vai conseguir entender. Se na sua semana, você fala assim, cara, essa semana eu vou fazer o meu treino na academia 5 vezes por semana, eu vou fazer o meu devocional 5 vezes por semana e eu vou, sei lá, estudar inglês 2 vezes por semana, nessa semana. Cara, aí você acordou atrasado, tinha um compromisso importante no trabalho, igual, pô, eu tenho que pegar um voo para FEICOM, pulei o devocional. Aí... Cara, 2 dias, segundo dia de FEICOM, cheguei tarde e tal. Cara, não consegui estudar inglês. Então, na vida comum nossa, na nossa semana, fazendo poucas atividades, a gente às vezes não consegue cumprir um planejamento otimista. Sim. E aí, o que acontece quando chega na obra? O pessoal quer construir, né? E fala assim, isso acontece não é só com leigo não, tá? As construtoras fazem isso. E isso, a gente tem dados lá na empresa, é mais de 85% das obras. Vai planejar uma obra, faz um planejamento otimista. O que é um planejamento otimista? Uma obra, por exemplo, tem em média 32 etapas. 200 materiais que são aplicados ali. 50 fornecedores que vão ali mais ou menos e mais ou menos também uns 20 empreiteiros. Aí o cara quer que 32 etapas de obra, com todos esses dados, a obra aconteça assim, ó. Limpei o terreno, fiz a terraplenagem, terminei a terraplenagem, já chegou o equipamento de fundações, terminou a fundação, já fiz os blocos de coroamento, terminou os blocos de coroamento, já emendei a estrutura, já emendei a alvenaria, estou fazendo os coramentos, já fiz a primeira laje. Não acontece assim na obra. Então, quando nós vamos planejar uma obra, esse planejamento ele tem que ser, atenção, entre aspas, pessimista. Como que faz isso? Você entendendo que imprevistos vão acontecer e deixando um cronograma com mais folgas, deixando um cronograma ali com, cara, se acontecer um imprevisto, eu tenho uma folga. E aí, quando você for executar, esse cronograma de obra vai estar mais próximo da realidade.
E a maioria das obras, a maioria, sim, é absurdo, é 80%, 85% das obras, inclusive das grandes construtoras. Eu mesmo, quando eu trabalhava em grande construtora, chegava lá, tinha aquele cronograma que era quase que o cronograma perfeito, sabe? CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Não dá para fazer isso. Então, se você está acompanhando aqui, seja engenheiro, arquiteto, ou você que está acompanhando e quer... Ah, cara, eu estou planejando construir a minha casa, né? E vou procurar os profissionais. Cronograma de obra tem que ser, entre aspas, pessimista. Agora, a gente poderia encaixar tudo isso que você está citando, Fabrício, como algumas das práticas para você ter esse controle de custos da obra também, para você ter uma análise de valor agregado, a gestão de riscos, de intempéries, de problemas que podem acontecer, inclusive até época do ano e todas essas outras variantes. Tudo isso tem que ser colocado à baila para fazer uma gestão perfeita desse cronograma e desse orçamento, Fabrício? Esse tema já é um tema que é um tema mais avançado, é um tema mais técnico e ele é um tema que tem que ser de domínio ali realmente de engenheiros e de arquitetos. Certo. Mas não é nada mirabolante que você que está acompanhando aqui, que não é engenheiro ou arquiteto, não vai conseguir entender, não. Olha só, para a sua obra terminar no prazo, a data mais importante da obra é o dia de hoje. Se o que você está executando hoje está de acordo com o seu planejado, quer dizer que a sua data final ela vai ser cumprida. Se a cada semana você cumprir aquela programação semanal, a sua data final vai ser cumprida. O que acontecia quando eu trabalhava lá em consultora, que os meus chefes eram tocadores de obra. Eu chegava na obra, o pessoal falava assim, essa obra termina dia 30 de novembro. Aí a gente começava a atrasar. E eu ficava ouvindo, essa obra termina 30 de novembro. Como se a data mais importante fosse a data de conclusão. Então a gente ficava mirando, Walter, o dia que a obra termina e esquecia de, cara, nós fomos eficientes essa semana? Então isso é muito importante na parte de cronograma. Custos. Custos é o seguinte, é sempre previsto versus realizado e cuidado com o fluxo de caixa da obra. Porque a gente tem que saber quanto que a obra vai custar esse mês, porque, por exemplo, o seu cliente, aqui o Walter fosse o cliente da obra, ele tem que saber quanto que ele vai gastar esse mês com a obra dele. Então tem que ter uma previsibilidade, isso é desembolso, tá? E como que a gente conecta isso com a análise de valor agregado? É uma das coisas mais lindas que tem do gerenciamento de obras. A análise de valor agregado é o seguinte, no tempo que a obra já percorreu, o dinheiro que eu gastei está diretamente proporcional ao quanto eu executei da obra? Então, se eu estou com a obra dentro do prazo ou o estágio que a obra está hoje está alinhado ao que eu gastei, excelente. Se eu conseguir produzir mais do que eu gastei, cara, você está gênio. Agora, se eu gastei mais dinheiro se eu gastei mais dinheiro até o momento que a obra está hoje, então a obra está no prejuízo. Então essa é uma análise de valor agregado. Como que a gente faz isso? Qual que é a ferramenta que faz isso dentro do gerenciamento de obras? Tem uma ferramenta que chama Curva S de Avanço Físico Financeiro. Ela chama curva S porque ela é um S deitado, ela é o acumulado da obra. E nesse acumulado a gente tem o previsto e o realizado. Se o realizado está acompanhando o previsto, cara, lindo, maravilhoso, é o melhor cenário possível. Só que nas obras acontece às vezes o que eu previ não é exatamente o que eu realizei. Aí vai abrindo assim uma boca de jacaré, sabe? Aí essa é a análise de valor agregado que você fala assim, cara, essa obra está gastando mais dinheiro do que deveria e ela está com uma produtividade menor do que deveria. Tá? Quem consegue fazer, quem faz essa análise, o cara fala assim, ó, eu faço a análise de valor agregado da minha obra. Esse cara está gerenciando obra. O cara que, por exemplo, um engenheiro arquiteto que está à frente de obras e não sabe o que a gente está falando. A tendência, olha o que eu falei, hein, gente, a tendência é que você está tocando obra, mas dá para melhorar isso. Agora, uma coisa que acontece muito em obra também, né, Fabrício, é o seguinte, isso daí tanto para uma obra residencial, né, por exemplo, uma habitação aí familiar e tal, que você tem a famosa visita à obra. Sim. Aí chega lá,
né? Marido, a esposa, o marido, vão lá, as crianças e tal, vão conhecer como é que está o andamento da obra. Daí alguém olha assim e fala assim, nossa, ficaria tão bom ter uma coisa assim aqui, a gente não pensou nisso. Será que não dá para fazer para colocar isso? Ou então, no endereço comercial, vai lá os sócios, vão visitar. Puxa vida, a gente não pensou nisso e isso poderia ser muito importante aqui para o nosso negócio ter mais sucesso. E esses são imprevistos, são, digamos assim, mudanças, arranjos, complementos que vão surgindo no meio do caminho e isso pode impactar no orçamento e nesse cronograma que a gente está citando agora. Sim. E eu pergunto para você, quais são as melhores formas aí ou estratégias que você, com toda a experiência que você tem, poderia passar para quem está acompanhando a gente para conseguir mitigar esses riscos e evitar esse estouro orçamentário desses penduricalhos de última hora? Legal. Vamos lá. Vou pegar, você falou aí 3 pontos, eu vou tentar elencar eles aqui, vou tentar lembrar de todos eles, elencar os principais. Sim. Vamos lá. Cliente chegou na obra, principalmente na fase de acabamento, e o cliente quer fazer alguma alteração. Se é alteração, quer dizer que vai mudar algo, vai mudar o custo e vai ter impacto no prazo. Aí, isso é o terror para a maioria das obras, principalmente quem faz obras residenciais. Casas, por exemplo, construtora que faz casa de alto padrão, ou casa de médio padrão, ou quem atende cliente por faz obra por taxa de administração. Vou ensinar algo que eu ensino para os meus alunos. Antes de entrar nos acabamentos, chama o cliente para uma reunião de alinhamento de acabamentos. Se o cliente tiver o arquiteto dele, faz essa reunião com o arquiteto também. E, de preferência, lá na obra, que vai estar terminando a fase que a gente chama de fase cinza ou fase grossa. E aí, pega e fala assim, olha, vamos analisar aqui todos os acabamentos, vamos analisar aqui tomadas, vamos analisar tudo para que, se tiver alteração, a gente já fazer a alteração ali naquele momento. Essa reunião, Walter, acaba com um monte desse quebra, não gostei, faz desse jeito, não gostei de novo, quebra de novo, muda a posição de uma banheira, sabe? Então, essa reunião ajuda muito. Segundo ponto. Obra, principalmente no acabamento, tem um negócio que chama retrabalho. Tá? Tirando esses que é alteração não entra como retrabalho. Retrabalho é realmente tipo, cara, fizemos errado. Vamos ter que quebrar e vamos ter que fazer de novo. Retrabalho é um comedor de lucro em obra. Por quê? Cara, gastei tempo e material fazendo errado. Vou gastar tempo quebrando. Vou gastar dinheiro com caçamba para jogar o material fora. Vou ter que comprar o material de novo. Vou gastar tempo da equipe que podia estar fazendo outra coisa para refazer o que está errado. E ainda o cliente vai ficar pé da vida. Emocionalmente tem um custo grande. O cliente fala, pô, velho, mas minha obra não está andando. Mas teve aqui um retrabalho e tal. Como que você faz para evitar isso? Tem uma coisa que é, antes de iniciar qualquer atividade crítica da obra, faz uma coisa que chama procedimento de execução de serviço. Então, a gente está aqui, por exemplo, sobre um piso laminado. Cara, vai instalar o piso laminado, antes de começar, passa o procedimento de execução de serviço, que é, qual que é a paginação desse piso? Por onde nós vamos começar a instalar? Qual que vai ser o rodapé? Como que vão ser as emendas? Vão ser todas as emendas de encontro ou vai ser tipo espinha de peixe? Ou vai ser alternado, tipo o taco da casa da avó da gente? Sim. Então, essa simples reunião de alinhamento, ela faz o quê? De o arquiteto ou o cliente chegar na obra e falar assim, vocês fizeram espinha de peixe, mas eu queria como se fosse taco na casa da avó. Aí vai ter que arrancar, quebrar tudo de novo. Aí, por exemplo, o corte da espinha de peixe, o encontro não vai ser o mesmo, aí você perde todo um piso laminado ali, 20, 30 metros quadrados, porque não teve, talvez, um simples procedimento de execução de serviço. E aí, de bônus para a galera. Assentamento de porcelanato tem que ter procedimento. Janelas tem que ter procedimento. Tá? Outro que tem que ter bancadas, tem que ter procedimento, tá? Tanto para instalar quanto para mandar cortar. Aí você tendo esse cuidado, cara,
resolve esses problemas aí de retrabalho e de prejuízo. Você sabe, Fabrício, você estava falando aí, eu já vivenciei isso também e tal, e é a próxima temática que a gente vai falar, sobre a importância da comunicação entre todo mundo que está envolvido. Sim. O engenheiro, o arquiteto, o cliente, os fornecedores, tal, nessa questão da gestão do orçamento. Uhum. Porque o que acontece? Muitas vezes, o cliente, seja ele residencial ou comercial, às vezes ele vai até o ponto para comprar o item. Sim. Né? Muitas vezes ele acaba indo até o ponto para comprar o item. E quem está atendendo, muitas vezes, na maior das boas intenções, vai soltar alguma coisa ali. Quando a pessoa não tem muita certeza, que nem você estava falando aí, como é que é a paginação desse piso? Que é uma pergunta clássica que quando você vai comprar piso, o vendedor ali, quem está te vendendo o piso, vai te fazer aquela colocação. E aí ele pode soltar alguma coisa do tipo, nossa, mas aqui é um tipo só, você vai querer soleira mesmo em tudo? Ou não? Como é que vai ser tal? É uma coisa simples, Sim. mas isso na cabeça de quem está comprando pode gerar uma dúvida muito grande se não houver essa comunicação. Estou falando de uma coisa simples, né? Sim. Mas tem outros pontos também, como, por exemplo, se isso não ficar muito bem combinado também, qual o produto que vai ser utilizado dentro daquela área, para aquela ação específica que vai acontecer em cima de um piso, por exemplo. Às vezes podem surgir dúvidas, porque, obviamente, tem uma questão de estratégia de venda, de preço e tudo mais. Então, isso tem que estar muito bem combinado e passa totalmente pela comunicação, não é, Fabrício? Sim. Acontece, Walter, que o engenheiro, o arquiteto que está à frente de uma obra, ele tem que ser muito bom de comunicação. Por quê? Em uma obra, nós temos o que a gente chama de várias partes envolvidas. Então, quais são as partes envolvidas que a gente tem numa obra? Nós temos o próprio cliente, nós temos os empreiteiros, nós temos ali a equipe própria, tá? Nós temos a equipe de gestão, nós temos vários fornecedores, né? E aí, dentro desses fornecedores, tem a concreteira, tem o pessoal que fornece areia e brita, tem o pessoal que fornece tijolo. Então, e dependendo, por exemplo, a gente faz obra industrial e às vezes quem faz obra pública, você ainda tem a fiscalização de obra. Sim. Então, como que tem que ser feita essa comunicação? O engenheiro ou arquiteto que está à frente da obra, ele tem que saber como comunicar com cada uma dessas partes e quais são as atribuições e as responsabilidades de cada um deles. Aí você fala assim, Fabrício, beleza, velho. E na prática, como é que funciona? Olha só, pessoal de execução de obra, o cliente pode ir na obra. Mas, mesmo que o cliente solicite alguma coisa para o pessoal lá de execução, para o pedreiro que está lá, para o marceneiro que está lá, o marceneiro tem que ter a consciência que, cara, eu não posso, eu atendo o comando aqui do engenheiro, do arquiteto. Eu não posso fazer o que o cliente está fazendo. Mesmo que o cliente peça, ele sabe que ele é o dono da obra, só que tem uma parte emocional grande, né? Sim. Fornecedores. Fornecedor, se deixar, ele faz o que quiser na sua obra. Ele entrega o dia que ele quer, ele manda a quantidade errada e tudo mais. Então tem que ter uma comunicação do pessoal de suprimentos direto com o pessoal de fornecimento, que é, cara, que dia que vai entregar, que horas que vai entregar. Então tem que ter alinhar com a equipe, tá? E em obra, o que funciona muito bem? Reunião semanal. Tem que ter uma reunião semanal em obra para fazer o alinhamento com toda a equipe, fazer o alinhamento com todos os empreiteiros. E tem muito engenheiro, muito arquiteto, muita construtora que o pessoal só fica conversando por WhatsApp. Ou fica só passando o que tem que ser feito assim no dia a dia de obra. Só que o pessoal tem que entender o poder de sentar para fazer uma reunião e fazer um alinhamento de todo mundo. Porque ali são aparadas as arestas, ali a gente tem os alinhamentos importantes, ali a gente acaba com problema de comunicação e obra tem um negócio que chama hierarquia, né? Então, para fazer essas coisas acontecerem, tem que estar com a comunicação bem alinhada assim, com todo mundo que está envolvido na obra. É o maior desafio em obra.
Comunicação está em tudo, né? Exatamente, e na obra não seria diferente. E eu queria, para a gente já se encaminhar para o final aqui, queria que você passasse qual que é a sua principal recomendação para engenheiros, para arquitetos que estão acompanhando a gente nesse episódio aqui, que querem aprimorar, né, a sua forma de planejamento, melhorar suas habilidades em relação a isso, fazer essa gestão aí de uma maneira mais eficaz, tal, para garantir orçamentos e obras mais precisas, orçamentos mais precisos e mais eficientes também, né? Legal. Falando especificamente aí para engenheiros e arquitetos, o primeiro recado que eu tenho para vocês é o seguinte: deixe de ser um tocador de obras, um arquiteto tocador de obras, um engenheiro tocador de obras. Por quê? Obra não é tocada. Obra, ela é gerenciada. Tá? E melhor ainda se ela for gerenciada com foco no resultado, Walter, e com foco no lucro. Lucro não precisa explicar, né? Dinheiro no bolso. Fabrício, o que é resultado? Resultado é resultado para o Walter aqui, que é o meu cliente, que quer a casa dele no prazo, no custo, com qualidade. Isso é resultado para você. Eu tenho que entregar resultado para você, para eu ter lucro, e eu também tenho que entregar resultado para mim mesmo, sabe? E para toda a equipe da construtora. O que é resultado para a equipe da construtora? Cara, a satisfação de de executar uma obra, a satisfação, o pertencimento, né, à equipe, tá? E o crescimento da empresa. Então, tudo isso é resultado. Não adianta só também fazer obra e tocar obra. Então, é isso. Ó, existem tocadores de obra, existem os gestores de obra. E aí, uma outra coisa é você buscar desenvolver visão de gestão. O tocador de obra, ele fica muito no operacional, sabe? Só que ele busca material para a obra, ele se sente um engenheiro faz tudo, ou um arquiteto faz tudo. Ele fala assim, eu não posso sair da obra, porque se eu sair da obra as coisas não andam. Então, ele fica muito no operacional. Só que sabe o que acontece? Quem que é o chefe do operacional de uma obra? O mestre de obras. Então, cuidado, porque às vezes tem muito engenheiro, muito arquiteto, que está muito no operacional, quase que fazendo o papel de mestre de obras, enquanto você tem que desenvolver uma coisa que chama visão de gestão. O seu papel do engenheiro, do arquiteto, não é ficar o tempo todo na obra ali e tudo mais, é gerenciando as coisas no nível gerencial, no nível tático, para fazer as coisas acontecerem e não ter que estar lá na obra como se fosse um vigia de obra, sabe? E ele está investindo num profissional que deveria fazer isso para ele, e ele está tomando até o espaço do mestre de obras lá, que estaria ali para auxiliá-lo, para dar todo esse suporte, e ele está realmente nessa questão de leitura de jogo, do estratégico. Isso. Ou seja, faz o dele e deixa o outro profissional fazer o dele também, seguindo as recomendações que ele passar. Fique onde você é bom. Por exemplo, Fabrício, você sabe como assenta porcelanato? Você sabe fazer uma parede? Você sabe fazer uma contraverga? Você sabe fazer um traço na betoneira? Cara, eu não sei nada disso. Só que eu sei quanto custa tudo isso, eu sei quanto tempo demora para fazer tudo isso, eu sei reunir pessoas, equipamentos, ferramentas, os projetos para fazer tudo isso acontecer e gerenciar tudo isso. Olha que legal. Então, talvez se você está muito no operacional, você está no lugar errado. Tá? E tomando o lugar do mestre de obras ainda, vai para onde você é bom, velho. Desenvolve visão de gestão, foco no resultado, foco no lucro, domina cronograma, domina orçamento, domina dinheiro de obra e a parte de gestão de pessoas aí, né? Fabrício, para a gente finalizar, não sei se a gente esqueceu de citar algum ponto importante, fique à vontade e também compartilha com quem está acompanhando a gente como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, né? E, obviamente, obter consultoria, suporte aí, seu e da sua equipe para mais informações. Legal. Obrigado. Quero deixar um recado aí para você que chegou até aqui. Olha só, o primeiro a acreditar em você deve ser você mesmo e o caminho não é seu, tá? O caminho é dele, apenas você vá seguindo o caminho, vá dando os passos que vai dar tudo certo. Quem não me conhece ainda ou quem não me segue ainda nas redes sociais é Enge Fabrício Rossi.
tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no LinkedIn. A coisa mais fácil que tem é me encontrar e falar comigo. Vamos para cima, muito obrigado. Muito obrigado também, Fabrício Rossi, engenheiro, arquiteto urbanista, teve a sua participação aqui com a gente no estúdio FEICOM Pedreiro Top Brasil 2025, falando sobre orçamento preciso, é a base de qualquer obra bem-sucedida. É isso aí. Logo, logo tem mais episódio novo para você aqui diretamente da FEICOM. Esse foi mais um episódio do Estúdio FEICOM Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na FEICOM. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @FEICOM Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!